Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, eu sou narrador, produtor, idealizador e podcaster do Realidades Paralelas do Guaxinim. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre, que antes era no fim dos episódios, e agora ele se tornou um podcast próprio, que sai nas quintas-feiras que não tem episódio regular, e nele, além de comentar sobre o episódio, eu leio seus comentários. Esse episódio vai falar sobre o episódio 66 do RP Guaxa, Cavaleiros Arco-Íris, O Último Corvo. Acho que o mais básico que eu posso dizer pra vocês, ele é um Cavaleiros Arco-Íris Begins, ele se passa antes de um outro episódio que também tá no feed. Os Cavaleiros Arco-Íris foi o episódio 8 do RP Guaxa, é um episódio muito amado por todo mundo, que tu falar no post dele, tem arte dos fãs, o pessoal comentou bastante na época. Esse episódio ele foi gravado no início de janeiro de 2020, mas aí ele foi pra um editor que durante a pandemia acabou não tendo mais tempo para editar. Aí ficou bastante tempo com ele, depois ele me repassou de volta o episódio, e daí eu passei pro Rafael Zorzal, que foi quem acabou editando, né? E o Rafael Zorzal já tinha outros episódios pra editar, ele foi deixando. Então esse episódio acabou ficando um ano parado. Os jogadores até achavam que não ia sair mais, mas a culpa não foi minha, né? Foi, sei lá, rolou uma pandemia que acabou afetando algumas pessoas. Mas respondendo as perguntas que vocês deixaram no post, o primeiro comentário lá é do Tô Desistindo. Ele escreveu: muitas ideias nessa floresta. Festa dos gatos, invasão das arpias, guerra dos cachorros. Ótimo cast. Aí ele botou escondidinho, né? A Dona Corva, trazida pelas arpias, que curte gatos, é a velha do episódio 1 das gatas? Teoria do Big N. Brincando. Não é ela, mas bruxas costumam gostar de gatos. Fica o registro. Bruno Camargo de Oliveira, como sempre, ótimo episódio. Obrigado, Bruno. Spoiler. Chorei rindo do Anil ser fissurado em rabão desde criança. A família Corvo são os antecessores do Corvo do segundo episódio ou são criadores de célula terrorista? Não, pessoal, eu apenas gosto de Corvo, gente. É só isso. Calma. Esse episódio, esse sim, 100% de certeza, não tem ligação com o episódio do Corvo, tá? E sim, esse Mágico Cavaleiros Arco-Íris Begins é um Anil Begins. Onyx DF escreveu: terminei o episódio pensando, em uma batalha crossover entre Cavaleiros Arco-Íris e Cavaleiros do Bicho, quem ganha? Então, os Cavaleiros Arco-Íris são soldados bem treinados com uma espada e uma capa colorida. Os Cavaleiros do Bicho, eles são personagens de anime, então eles acabam sendo um pouquinho mais poderosos. Eu esperaria o episódio 4 de Cavaleiros do Bicho, que tá atrasado também, a gente peça desculpa, mas também, volto a dizer, pra quem não notou, ano passado foi um ano diferente. Mas eu apostaria nos Cavaleiros do Bicho. Espero que eles nunca precisem se enfrentar, pra ser mais exato, né? Ivan Rabelo, opa, primeira vez que eu tomo coragem de comentar aqui. Não precisa ter coragem, gente, é só escrever qualquer coisa. Eu gravo qualquer coisa e lanço no feed, se vocês gostam. Você pode escrever qualquer coisa também. Eu estou com uma dúvida sobre a magia desse mundo. Sabemos que a família Gato se transforma em gatos na floresta, a família Corvo em corvos, e assim por diante. Spoiler do início do episódio. Mas o que acontece quando uma família se mistura? Se o casamento tivesse acontecido no início do episódio, o que prevaleceria na hora da floresta fazer sua magia? Corvo ou aranha? Essa magia só se aplica a esse povo ou é uma coisa da floresta? E quem quer que entre pode e vai ser afetado por ela? Isso tem alguma ligação com a dimensão da Sinem no episódio da xerife? E são as centelhas mágicas alterando as pessoas e transformando esse povo em híbridos animais ou outros povos em elfos e por aí vai? Vamos por partes, vamos lá. Nesse mundo, quando duas famílias casam, o casal escolhe um sobrenome para si. Normalmente não envolve ser homem ou mulher, mas da família mais importante costuma prevalecer. Tu escolheu o teu sobrenome, ele é teu sobrenome. O teu sobrenome da família, caso tu tenha mudado, ele se torna secundário. Da mesma forma que os Cavaleiros Arco-Íris, ao se tornarem cavaleiros, o seu sobrenome ele é apagado, né? Embora, no fundo, como a gente viu, o Cavaleiro Anil original,
ele ainda se sentia um corvo. Mas se, por exemplo, ele fosse pela floresta, ele permaneceria puro. Essa é uma das ideias de quando os Cavaleiros do Arco-Íris foram criados lá atrás. Essa magia da transformação é da floresta. A muralha em volta da cidade, como a gente viu lá no episódio 8, ela serve para evitar que essa magia entre na cidade. Tem alguma coisa a ver com a Sinen? Não. Os elfos vão ser explicados em outro episódio que sai esse semestre ainda, mas os elfos, por exemplo, os povos mágicos, ele vem de uma outra criação. Então aguarde que vem coisa por aí. Ana Curata escreveu: adorei o episódio, muito leve e gostoso. Sem teorias, apenas meu agradecimento. Muito obrigado, Ana. A ideia realmente era ter um episódio mais leve agora em janeiro. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado por estar sempre aí nos ouvindo. O Leonardo Doni escreveu: episódio incrível. Nem vi o tempo passar enquanto ouvia. Só fiquei com uma dúvida. Os jogadores teriam como descobrir a linhagem do anil? Se sim, como você lidaria com a desconfiança que essa informação traria a eles? Essa é a magia do RPG. De cabeça eu não sei como eles poderiam descobrir da linhagem do anil, mas eles poderiam tentar pesquisar alguma coisa, talvez. É bem complicado. E se acontecesse, eu como mestre teria que dar um jeito de contornar a situação, né? Como foi o caso do casamento, que eu vou comentar mais abaixo, que alguém já sei que alguém perguntou. Mas a princípio eu teria que me virar. Rafael Pigoso escreveu: olá, primeira vez que comento porque finalmente consegui ouvir com antecedência o episódio. Adorei o começo do episódio com a discussão política. Gostei das várias referências às situações do nosso mundo em relação a eleições. Foi intencional ou foi subconsciente? Em especial o comentário do Ricardo, sobre não ser a hora de aventuras. Isso lembrou tanto o editorial de um certo jornal para as eleições paulistanas. Eu gravei isso em janeiro, os jogadores estão de prova. É óbvio que o RPG Guacha, como qualquer produção no universo, ela acaba tendo uma influenciazinha política. Isso é inevitável, gente. Tudo é político no mundo. Mas não foi nada assim direcionado e intencional. Foi apenas uma ideia geral a ser debatida ali. Já outra pergunta que foi sobre o poder da Ariadne. A personagem tentou usar algo relacionado ao seu sobrenome, porém não era bem o que foi proposto. Pode falar qual seria o poder dela e dos corvos? Novamente, parabéns pelo episódio, ao mestre e aos jogadores. O poder, tu diz, do animal é porque uma coisa é o teu olho enxergar um pouco melhor como o da coruja. A outra é tu começar a produzir teia, sei lá, alguma coisa que poderia acontecer. Talvez levasse muito mais tempo. Talvez ela tivesse uma facilidade para escalar, tipo Homem-Aranha. Mas, assim, ia dependendo do que o jogador me falasse e da situação, a gente ia criando ali em cima. Uma história coletiva, né? Mas a princípio eu não tinha pensado nada, até porque quando eu pensei na aventura, eu não sabia com antecedência qual era o sobrenome dos jogadores. Eu disse para os jogadores: vocês podem ter o animal que quiser de sobrenome, menos corvo, porque corvo vai ser de um NPC que já tá pronto. E daí cada um pensou o que queria, né? Não sei, dependendo do que o jogador falasse, a gente podia tentar criar alguma coisa. Mas teria que ser algo sutil, porque a transformação leva muito tempo. A própria Matilda, que tá há anos na floresta, ela ainda não virou uma arpia, que é o destino que ela vai tomar. Ela tava querendo penas e tal, mas ela ainda não conseguia voar. E um dia talvez todos ali sejam corvos. O Alan Betelli escreveu: eu queria ver um episódio e se o candidato da família Corvo aceitasse o casamento. Aliás, fica a dica, Guaxa. Uma meta para fazer episódios curtinhos contando alguns e se de episódios emblemáticos. Olha, é uma ideia bacana, eu posso pensar nisso. Seria mais trabalho pra mim, que por enquanto não tá dando, eu mal tô tendo tempo pra fazer as outras coisas. Mas, ok, tá anotado aqui, é uma excelente ideia. O gargalo é tempo, né, a gente vai estar dedicando a isso. Mas sim, é uma ideia. É engraçado que quando a jogadora Sabrina propôs o casamento, eu fiquei totalmente sem reação, porque isso tiraria todo o foco da aventura, né? Se o Ricardo Corvo aceitasse, a aventura não teria por que continuar. Então eu dei ali o migué dele fugir. Mas é uma ideia, talvez, e se tivessem se casado, né? Talvez o anil continuaria escondido, tentando armar um golpe para tirar do poder a Ariadne? Não sei. Último comentário é do Ananta. Sem muitas perguntas nesse, mas vim parabenizar, porque a dimensão do arco-íris é minha favorita. Que bom, foi um prazer revisitar, eu pretendo revisitá-la mais vezes. Mesmo sem super mistérios, pelo menos na primeira vez, né? Agora que eu sei que tá tudo conectado, dá pra ficar imaginando qual é a realidade que ela se encaixa. Em um lugar tão aconchegante. Acho que essa é a palavra. Apesar dos nojentinhos querendo barrar a primeira mulher regente, não vai ter golpe nessa cidade. Torcendo pra ter algum especial com o próprio Ararat. Fico curioso em saber a história dele. PS, me sinto do mesmo jeito como quando li algumas prequels da Crônicas de Gelo e Fogo. O anil criança me lembra o velho Walder Frey, criança.
aprontando o casamento da irmã. Os cavaleiros também lembram bastante a Guarda Arco-Íris e a Guarda Real. Muito obrigado pelo seu carinho. O Ararati é uma figura central que a gente pode visitar um dia. Acho que teria uma história muito bacana para contar dele. Eu só preciso de uma boa ideia para tocar. Esse episódio foi início de ano, não foi aquele episódio de explodir cabeça, então teve poucos comentários, mas quero agradecer a todo mundo que comentou aqui. Quero lembrar vocês que este podcast só existe porque temos padrinhos ajudando a pagar a edição. O patronato dá direito a um monte de coisa, como a gente sempre fala, como gravar vozes, gravar as regras, fazer parte do grupo do Telegram, mas eu tô aqui hoje para agradecer os novos padrinhos. Então eu quero agradecer ao Victor Teruya, ao Leonardo Sander Stucker, ao Silvio Mizono Rodrigues, ao Felipe Mota, a Fernanda Alves de Carvalho, ao Marcos Assunção, ao Paulo Colares, a Joana Albuquerque, ao Marcos Henrique Santos Ferreira, ao Gabriel Alexandre, a Lana Sabiron, de novo, ela deu problema e me assinou de novo, João Paulo Buncho, também, né, em casal, olha só, Denis Carvalho, o Josair Gonçalves Júnior, o Vitor Prá Medeiros, Carlos Vitor, Alexandre Acioli, Maurício Jussum, Evandro Hoffman, Marcos Matias, ao Alfa, ao Lucas Costa Braga e ao Matheus Belo. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Muito obrigado. Isso faz com que saiam cada vez mais episódios. Um beijo no coração de vocês. E semana que vem teremos um casamento no seu feed. Eu sei que você tá aqui esperando uma cena extra, mas eu tô de férias e como muita gente comentou, é um episódio mais simples. Então eu vou deixar aqui uma coisa que Pedro Love fez e que eu achei maravilhosa. Aumenta o som. O Realidades Paralelas do Guaxinim. Usa o sistema Guaxinins e gambiarras. Nele cada jogador possui apenas um único atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados e precisa tirar seu atributo ou menos. Para ataques e ações físicas, seu atributo ou mais. Para ações intelectuais ou sociais. E se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Pedro Love, eu sou padrinho do RP Guaxa, porque essas histórias incríveis me fizeram expandir o que eu conhecia por RPG.